aqui na Casa da Mulher Brasileira já. Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Nós já estamos aqui na Casa da Mulher Brasileira. Estamos aqui para falar, nós vamos entrevistar a doutora Jaqueline Machado. Doutora Jaqueline é juíza da terceira vara que defende a mulher. Ela tem aqui uma coordenadoria. Nós temos algo aqui muito importante que só tem aqui no Brasil. É especialista, especial só para medida protetiva. Então a doutora Jaqueline é responsável por medidas protetivas para a mulher. Então nós queremos explicar e tirar dúvidas sobre esse assunto que está tão em pauta esses dias na mídia, que as pessoas reclamam, eu apanhei de novo, meu marido não respeita a medida protetiva não adianta nada. A gente tem ouvido muitas coisas. E a gente ouve e somos leigos, né, no assunto, porque tem os técnicos preparados, se estudaram, prestaram concurso, que estão ali para fazer o trabalho funcionar. Então nós marcamos aqui com a doutora Jaqueline, que muito prontamente se dispôs a falar conosco, para dar essas orientações, para tirar todas as dúvidas que nós temos e que você, minha querida telespectadora, meu amigo telespectador, tem sobre isso. Medida protetiva e defesa em favor da mulher, né? Então, muitas explicações. E mostrando também mais um pouquinho da Casa da Mulher Brasileira, o que tem aqui à disposição das mulheres para vir aqui quando precisa. Infelizmente, né, tem que haver esses lugares. E aqui nós temos o privilégio de ter sido a primeira no Brasil. E temos algumas coisas aqui que só tem no Brasil, só tem aqui, também em Campo Grande, né? Isso é muito bom. Nós temos aqui, quando você chega na Casa da Mulher Brasileira, você entra, você tem assistente social, você faz um cadastro, a assistente social já fala com você. Nós temos a DEAN, que é a Delegacia de Apoio à Mulher. Nós temos o Ministério Público para a Mulher e temos também o Judiciário, que no caso a doutora Jaqueline. Então tem tudo aqui que precisa, já tudo num lugar só. E tem outra coisa, a única no Brasil que funciona 24 horas é aqui em Campo Grande. Então, 24 horas funcionando a Casa da Mulher Brasileira. É isso, nós vamos conversar agora, já na sala da doutora Jaqueline, vamos dar todas as explicações, tá bom? É isso aí. Eu quero você sentadinha aí, prestando atenção no programa, porque o Tirando Dúvidas já está no ar. Nós já estamos aqui na sala da doutora Jaqueline, a juíza. Estamos aqui, a Carla também está conosco. A Carla hoje ela é subsecretária na Secretaria da Mulher, que antes foi cuidada pela nossa amiga Liz Derzi, né? Competente também, a Carla não menos, né? Para cuidar desse trabalho, a cara dela, né? Você sempre teve nesse trabalho, né, Carla? Temos um acúmulo de vários de mulher, né, em defesa dos direitos da mulher. E a doutora Jaqueline Machado, juíza, né, da terceira vara de violência contra a mulher. Bom dia. Bom dia. Aqui fala terceira vara da violência contra a mulher. Existe uma coordenadoria. É a primeira no Brasil? Então, nós temos a coordenadoria que fica no Tribunal de Justiça, né, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E essa terceira vara, né, terceira vara de violência doméstica, ela é responsável pelas medidas protetivas. Essa sim é uma vara com essa competência única. Não existe outra no país que tenha competência só para medidas protetivas como nós temos hoje aqui. Essa é a primeira e única, por enquanto. É a primeira e única. Olha só que coisa boa, né? Nós temos aqui, eu falo que Campo Grande, o Estado, né, é privilegiado por ter a Casa da Mulher Brasileira, que é aqui que nós estamos, e também, olha, né, essa vara só para medida protetiva. E é um dos assuntos que a gente quer conversar, viu, doutora Jaqueline? Porque nós temos visto ultimamente, infelizmente, né, muita violência ainda contra a mulher. E eu falo que muitas informações têm ajudado a diminuir. Existe, claro, aumenta a população, tudo aumenta, não é? Mas existe também já muita informação para a mulher, né? Isso tem ajudado, eu creio que tem ajudado bastante. Mas ainda algumas reclamações e denúncias até
medida protetiva não vale nada. Faz medida protetiva, aí vem o companheiro, o sujeito vem, vai ver os filhos, aproveita, já bate na mulher, ou então vai onde não é, fica telefonando, vai no emprego. E nós temos tido aí um punhado de notícias ruins. Medida protetiva funciona? A experiência que nós temos aqui da vara é que funciona, porque hoje nós temos em vigor 2.500 medidas protetivas e os casos de reincidência não são tão altos assim e nem dos crimes graves cometidos com a medida protetiva. É claro que tem situações que são, né, que a gente não consegue e foge ao nosso controle. Agora, o que a gente precisa realmente deixar claro? Que não basta a mulher vir e fazer boletim de ocorrência. Ela precisa, nos crimes em que dependem da representação dela, que ela represente, precisa manter essa medida protetiva. O que a gente tem muito? A gente tem muitos pedidos de medida protetiva seguidos, dali alguns dias ou meses, de um pedido de revogação de medida protetiva. Porque a mulher, eu entendo a situação dela, às vezes ela está no ciclo de violência, às vezes aquele agressor é a pessoa com quem ela conviveu, com quem ela tem filhos, então ela acha que a situação se acalmou, que ela não precisa mais, então para evitar complicações na hora de pegar os filhos, ela acaba retirando a medida, né? E aí é óbvio que isso foge ao nosso controle, a gente não consegue mais. Quando ela vem e pede a revogação da medida, outros casos, ela sequer pede a revogação da medida, mas ela deixa esse agressor se aproximar, né? Quando está tudo bem, digamos assim. Só que ele chega alegrinho, bonzinho, falar, ele tá calmo hoje, deixa tá entrar. Hoje, deixa ele chegar. Aí no outro dia ele não chega mais tão bonzinho. E aí, quando ela vem nos comunicar, já aconteceu algum fato daí gerador de violência. A mulher precisa entender que a medida protetiva, para que seja eficaz totalmente, precisa partir dela também essa determinação de dizer não. A medida é de determinação judicial, ele não pode se aproximar, ele não pode telefonar, ele não pode mandar mensagem, ele tem que manter a distância determinada pela justiça. Então eu vou ficar longe. E vou realmente comunicar no primeiro descumprimento para ele entender que isso é sério. Porque não pode haver uma mensagem dupla para esse agressor, né? A justiça determinando que não e de repente ele indo. E a gente tem inúmeros agressores presos por descumprimento de medida protetiva, né? Hoje nós temos mais de 30 presos provisórios. Nós temos 73 até semana passada, acho que já tem mais alguns, 76, 77 réus monitorados com tornozeleira eletrônica porque alguns não cumpriram adequadamente a medida protetiva. Então tem formas de a gente agravar, mas a gente precisa dessa participação dessa mulher, essa mulher precisa insistir, ela precisa vir e dizer, olha, ele não está cumprindo, né? É quando ela não reclama ou quando ela permite que ele volte a frequentar a casa e tal, aí eu acredito, a gente não pode aqui julgar, né, doutora? Eu acredito que a pessoa às vezes fica carente e tal, o cara parece bonzinho, já foi o companheiro aí de tantos anos, ela acha que não tem por que não acreditar ali, que ele tá bonzinho, só quer ficar com ela um pouco, não é verdade? Mas aí se ela deixa, ela acaba engessando a justiça em relação a ela, porque como que a doutora Jaqueline vai ficar sabendo? E não é só ficar sabendo. Ou um delegado ficar sabendo que ele foi lá, né? Se ela não reclamar. Quando, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha vai fazer a verificação e ela fala para a patrulha que ele está descumprindo, ela tem que vir até a DEAN para registrar um novo boletim de ocorrência, porque se ela não registra, fica difícil a gente tomar uma atitude, porque a gente tem que saber qual o crime especificamente, né? Além do descumprimento. Se foi só um telefonema. Né? Para a gente verificar, caso de colocar uma tornozeleira, é caso de prender, então nós temos que ter esse apoio dessa mulher vítima para ela nos relatar efetivamente o que está acontecendo e no caso de um novo crime, bom, ele foi lá, descumpriu a medida e ameaçou. Ela tem que registrar essa ameaça, porque ele precisa ser processado por essa ameaça também, né? E ela precisa representar depois, né, quando ela fizer o boletim de ocorrência também pela ameaça. E tem algumas que também pedem a revogação, pede para retirar a medida. Tem, e aí a gente tem que entender, porque para as pessoas leigas às vezes fica difícil de entender, que essa mulher pode estar no ciclo da violência doméstica, tá? E esse ciclo da violência doméstica, ele é perverso, porque a mulher tem dificuldade de sair dessa relação abusiva. Ela tem muita dificuldade de denunciar aquele parceiro, tá? Porque aquele relacionamento, às vezes ela viveu por anos com esse companheiro, né? Aquele relacionamento não foi
durante 24 horas por dia abusivo. Então houveram momentos de objetivos em comum, de criação de filhos, né? Em que ela, e aí isso gera, às vezes ela ainda gosta muito do parceiro, então ela tem as suas dificuldades e a gente precisa entender que uma mulher que continua numa relação abusiva, tá? Ela pode continuar nessa relação por vários motivos. Pode ser por medo, pode ser por dependência emocional, pode ser por dependência econômica. Mas o único motivo que não existe e que as pessoas costumam usar é que ela gosta de apanhar. Porque ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de sofrer, né? Então, a gente precisa entender esse ciclo da violência para entender por que essa mulher não consegue. E quando a gente encontra uma mulher assim, a gente tem que apoiá-la, né? E tentar ver se ela consegue se fortalecer para realmente sair dessa situação. É aí que precisa de uma ajuda, né? Com certeza. E muitas vezes a pessoa não busca. Se busca aqui para encaminhar para uma psicóloga, uma assistente social, porque aqui precisa dentro dar da uma casa da assistência. mulher, essa mulher chega, ela passa pela recepção, imediatamente ela é encaminhada pelo setor psicossocial e esse setor faz o encaminhamento para o Centro de Atendimento à Mulher, tá? O Centro de Atendimento à Mulher tem o atendimento psicológico lá, ela tem acesso a isso se ela quiser. Então, todos os encaminhamentos necessários são feitos aqui dentro da Casa da Mulher. Estamos aqui, eu tô aqui, né? Só ouvindo, né? A gente tem tanta pergunta para fazer, né? Mas o bloco está terminando e nós temos também perguntas de pessoas e eu vou fazer uma. Quando a mulher vem e pede para revogar, fica por conta e risco dela? Depois a senhora responde. Só depois dos nossos comerciais, daqui a pouquinho, é só um minutinho, não sai daí não. Fiz uma pergunta para a doutora Jaqueline, juiz aqui da terceira vara, cuida especialmente das medidas protetivas e é isso que nós estamos falando, né? Especialmente isso. E eu perguntei se a mulher pedir para revogar, retira e sofre agressão, tudo isso fica por conta e risco da mulher? Então, na verdade, quando ela faz o pedido ou perante a Defensoria ou perante o Ministério Público para retirada dessa medida protetiva, a gente não pode se sobrepor à autonomia da mulher e negar esse pedido, exceto quando a gente consegue identificar que há uma coação, que há uma pressão familiar em cima dela. Aí a gente determina que se faça uma avaliação psicológica para ver se ela realmente está com uma vontade livre nesse sentido e um estudo social. Muitas vezes a gente não concede a retirada da medida, só que aí a medida fica fragilizada, dela, né? Porque não tem mais a permissão dela desse desejo dela de manter a distância. Então, a medida funciona quando efetivamente essa mulher também se coloca como a grande fiscalizadora do Poder Judiciário, no sentido de dizer, olha, ele não está cumprindo. Podemos colocar assim, 70% a justiça, né? Porque a justiça está ajudando. 30% é a fiscalização dela e a ajuda dela em manter a distância e querer essa distância. E também a gente tem que levar em conta o seguinte, essa mulher tem todo um histórico ali de familiares que estão ao redor dela, familiares do companheiro, familiares dela mesmo, e às vezes ela se sente pressionada e muitas vezes a mulher se sente culpada, porque a gente tem ainda muito, né, aquele conceito da culpa da vítima nos crimes cometidos contra ela, né? Então, às vezes ela se sente culpada e ela acha que ela está prejudicando ele com essa medida, mas essa medida protetiva não impede que ele arranje emprego, isso não torna a ficha dele, ele fica com antecedência, não, pela medida não. Ele vai ficar pelo processo criminal. Se ele for condenado no processo criminal, ele fica com antecedentes, mas a medida não. Ele pode junto também à medida protetiva, solicitar um dia para ver os filhos. Fora. Sim, não dá. A questão dos filhos, ele não perde nenhum direito com relação aos filhos. Ele só não vai poder se aproximar dela pelos filhos. Uma terceira pessoa pode intermediar isso, ou ela pode mandar alguém levar os filhos, né? Isso. Agora, o importante é entender isso, e que ela tem que saber que a medida protetiva ela só vai proteger efetivamente ela se ela também tiver a atitude de representar e prosseguir com o processo, de registrar novos boletins quando houver, né, um outro delito, e que quando aconteça, né, venha acontecer a prisão dele pelo descumprimento da medida, ela se livre dessa culpa, porque na verdade ele só foi preso porque ele descumpriu uma ordem judicial que era para ele, né? Então, sim. Porque tem muitas vezes que quando o agressor é preso, ela vem aqui porque toda a família em volta, né, ela acaba se sentindo pressionada e culpada e ela quer a soltura dele, né?
Só que ela tem que entender que há situações em que a vida dela está em risco e a gente precisa preservar. Precisa preservar a vida, né? Nós temos aí uma matéria que são algumas perguntas, né? E depois nós vamos responder essas perguntas. De acordo com a última pesquisa realizada pela Datafolha, no Brasil, por hora, 503 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica. E deste número, 52% das mulheres ainda se calam. E mais alarmante ainda é que deste número, apenas 11% procuram uma delegacia. E nós viemos bater um papo aqui com a Flancilene e com a Jusceléner sobre os direitos, né, sobre essas questões da violência doméstica. A Jusceléner é uma apoiadora das mulheres e ela incentiva que elas mostrem a cara. A mulher tem mesmo que procurar seus direitos, tem mesmo que buscar justiça, já que são vítimas que têm que ser assistidas, né, e que esses agressores venham a pagar por aquilo que cometeram, né? Então a mulher tem mesmo que procurar seus direitos e tem que buscar a justiça para que a justiça seja feita. E a Flan, ela já foi vítima, né, de um ex-companheiro. Como que é esse processo, Flan, nesse momento que você se vê inserida nessa agressão, quando você se notou tudo aquilo, misturado com sentimentos, como que é para a mulher? É no mínimo constrangedor. Né? É muito difícil e é muito importante a gente não julgar uma mulher que passa por esse tipo de problema. Tem toda a questão da autoestima muito baixa, do amor que ela sente pelo agressor. E é tudo muito difícil para ela tomar uma decisão. Tem muitas vezes os filhos que estão envolvidos, a família, a parte financeira. Então tudo isso se completa e fica muito complicado da pessoa tomar uma decisão de denunciar o agressor, por exemplo. No caso, às vezes não é nem a violência física em si, mas é agressão verbal, é outro tipo de agressão, às vezes é só apertar, às vezes é só empurrar, às vezes é atacar objetos. Então tudo isso vai deixando a pessoa muito triste, é uma agressão e ela não se dá conta, até que por fim vem o caso da agressão física e às vezes acontece até coisas piores. Né? Então, assim, eu como fui vítima disso já, não foi... às vezes a pessoa fala, só foi um tapa no rosto. É muito. O homem não tem que agredir uma mulher não é propriedade do homem, ele tem que respeitar a companheira dele. Dificuldades todo mundo tem na vida, eu sempre digo isso, mas partir para a violência física ou verbal, isso não. Então a mulher sim, ela tem que denunciar, mas ela precisa do tempo dela, ela precisa mais de apoio das pessoas e menos julgamentos, porque cada um sabe o que se passa entre quatro paredes. Por exemplo, eu começava a achar que a culpa fosse minha. Aí eu falei, eu vou fazer diferente. Só que, na verdade, eu já estava doente, né? Você já está com a autoestima muito baixa e você começa a ter esse sentimento de culpa, o que não deve acontecer. Se uma situação chegou a isso, os dois têm que conversar e os dois têm que achar uma solução juntos. E Flan, você poderia deixar uma mensagem, né, para as mulheres que também foram vítimas e as muitas que são? Meninas, fale com uma amiga que seja. Não quer envolver a família, fale para uma amiga. Foi uma amiga minha que me deu essa coragem de sair daquela situação. Aquele medo de ficar sozinha, que você nunca mais vai encontrar alguém, esse medo não existe. Você se amando, as outras coisas vão fluir naturalmente. Hoje eu sou casada novamente, sou feliz. Tudo que eu achava que eu não ia acontecer comigo, hoje acontece de uma forma tranquila. E aproveitando a oportunidade, elas têm uma dúvida para tirar com a juíza Jaqueline, né? Jusceléner, qual seria a sua dúvida? Há casos onde a mulher, a vítima, no caso, não consegue revogar uma medida protetiva? Doutora, no caso do agressor infringir a lei, a polícia pode prender de imediato ou é necessário uma ordem judicial? Então, doutora, uma das perguntas é essa: quando o agressor infringe uma medida protetiva, a polícia pode, junto com uma reclamação, já prender ou tem que aguardar uma ordem judicial? Tá, depende da situação, tá? Se ele descumpriu a medida, por exemplo, se aproximando, se ele tem uma ordem para não chegar a 300 metros, ele se aproxima e não comete mais nenhum outro delito, só se aproximou, né? Isso vai ser comunicado para a justiça e a justiça vai analisar e decretar a preventiva, se for necessário prisão preventiva. Agora, se ele está, naquele momento de descumprimento da medida protetiva, cometendo um outro delito, ou ameaçando, ou perturbando,
aí a polícia tem que se prender de flagrante, sim, e trazer para a DEAN para fazer o boletim de ocorrência, para fazer o flagrante. Porque, pelo que dá para entender, a medida protetiva, ele ia até a pessoa propositadamente. Pode, ocasionalmente, estarem no mesmo evento, um lá, outro cá. Sim, aí não vai ocasionar a prisão imediata, vai ser comunicado. Porque ele não está incomodando, está lá. Desde na verdade ele está descumprindo, aí nós temos que ver... Ele tem que ir embora. Tem que ir embora, mas nós temos que ver, assim, como que se deu esse descumprimento, se foi intencional, se não foi, o que acarretou isso. Então, tudo isso tem que ser estudado para verificar se é necessário uma prisão, um agravamento da medida, uma colocação de tornozeleira eletrônica, qualquer situação assim. Existem alguns casos, como foi perguntado, que a mulher não consegue revogar. Ela quer revogar a medida protetiva, mas ela não consegue. Ela não vai conseguir revogar, porque pode ser indeferido o pedido de revogação dela, se a gente verificar, tá, através de uma avaliação psicológica, que ela está sendo coagida a isso. A pedir tá? a revogação. Ou que ela está sofrendo uma pressão para isso, tá? E que isso, na verdade, vai contra aquela necessidade que a gente tem no momento de proteger a vida dela. E às vezes até dos filhos. Aí a justiça tem essa Aí responsabilidade. a justiça tem que agir, só que aí a medida fica fragilizada, aquilo que eu falei, porque a gente não tem como cuidar tudo e ela pode abrir guarda. Porque eu torno a falar, são 2.500 medidas em vigor hoje, né? Então, essas 2.500 é complicado. Como vai saber o que está acontecendo, né? A Patrulha Maria da Penha faz essa fiscalização, mas eles não podem passar todos os dias e falar com cada vítima. Não tem como numa cidade do tamanho de Campo Grande. Então, nós precisamos que essa vítima, né, venha e relate isso. Né? Porque a gente tem casos em que não há relato, e quando há o relato, às vezes é tarde demais. A medida protetiva não tira o direito do parceiro, né, do companheiro, dos filhos, não tira o direito aos filhos. Não. Mas e se a agressão for também com os filhos? Sim, aí é outra situação, né? Porque daí, se a agressão foi contra os menores, os filhos, que às vezes ele vai na mãe dos filhos, ele vai responder um processo na vara adequada, própria, que é de crimes contra crianças e adolescentes. E aí lá na vara da infância pode ser decretada uma medida também. E essa medida que é decretada para a mãe pode ser estendida aos filhos, sim, em caso de crime contra os filhos, até que se decida a questão lá do processo que ele vai ter com relação a essas crianças. Porque pode acontecer, pode, né? Pode não, acontece bastante, né? Dessas agressões. Em relação, nós sabemos que existe uma lei antiga aqui do nosso estado e eu já soube agora que a Maria da Penha também prevê uma atenção especial também, um tratamento ao agressor. Na verdade, o que nós temos hoje, a Coordenadoria da Violência tem um projeto para fazer grupos reflexivos de agressores. Isso não significa que nós vamos tratá-lo, né? Porque isso vai muito além da nossa pessoa. Isso é uma questão de saúde. O psicólogo, né? Não trata, não tem isso, não tem essa disponibilidade. Esse grupo vão ser grupos reflexivos que não vão se colocar no lugar das penas que o agressor tem que cumprir. Se ele for condenado, ele vai ter que cumprir a pena dele. Esse grupo, independente da pena, ele vai... a gente vai fazer grupos para reflexão mesmo, para que ele consiga entender o caráter daquilo que ele fez, né? Agora, se isso vai fazer com que ele mude ou não, a gente espera que isso vai fazer com que ele entenda, né? Principalmente naqueles casos em que houve toda aquela criação machista, e às vezes tem agressores que nem se dão conta que um xingamento, que uma colocação de dedo na cara, que um xingamento seria um crime, né? Ou que a forma que ele trata a mulher, na verdade, é uma forma criminosa, porque ele acha que não, né? Então ele... por exemplo, a questão patrimonial, dela trabalhar e no final do mês ter que dar o dinheiro todo na mão dele. Então, isso, com o grupo reflexivo, a gente vai tentar despertar nos agressores, para que eles entendam, né? Agora, isso tem que deixar bem claro. No grupo reflexivo, nós não vamos tratá-lo. Então, a mulher não pode ficar com esperança de que ele vai participar dos encontros e vai sair uma nova pessoa. Né? Porque isso depende podendo contribuir um pouquinho com o debate, claro. Nós não podemos ter esse agressor na perspectiva de que ele é doente. Né? Com certeza. Então, o trabalho, conforme preconiza a Lei Maria da Penha, na perspectiva da reeducação, na perspectiva da reflexão, para que ele entenda que ele é essa agressão e esse ser agressivo que ele se tornou,
esse agressor que ele se tornou, muito mais é por uma questão de uma sociedade patriarcal e machista, cujos essa valores, cultura, né? essa cultura que dá ao homem o existe, poder, o pretenso poder, inclusive dessa opressão em relação às mulheres, enfim. E ele perceber toda essa situação, que não é comum muitas das vezes a ele próprio, mas é uma questão exatamente da nossa construção social, e que ele possa se perceber de uma outra forma. E aí, se ele entender que ele precisa de um acompanhamento, uma terapia, um acompanhamento psicológico, ou se ele tem um problema de alcoolismo, precisa de um apoio, drogas, né? Um problema dele ser também um dependente químico, aí é uma outra questão, um outro encaminhamento, mas a perspectiva da lei é, como a doutora disse, num aspecto de reflexão e num aspecto de reeducação. Até porque nós temos que pensar, embora nós estejamos à frente do desenvolvimento da política pública para a mulher, mas a gente também tem que dialogar com os homens e também tem que poder ver a lei efetivamente cumprida em todos os seus aspectos, porque a lei Maria da Penha ela é extremamente pedagógica, né, doutora? Com certeza, o objetivo dela não é só de repressão, né? Ela vem para que a gente coloque em prática políticas públicas, né, que melhorem essa condição da mulher, que empoderem essa mulher. E é necessário deixar claro também que o grupo reflexivo ele não tem o objetivo de fazer com que esse homem, essa mulher volte a conviver. Não é isso que a gente está propondo, porque ele tem que melhorar até para o próximo relacionamento que ele tiver, para ele mesmo, né? Com certeza. O objetivo é realmente isso, de reflexão, né? De reeducação, se for possível, né? Porque ele não reincida. Perceba, porque ele não reincida, porque o que a gente quer esperar é isso, é que esse homem pelo menos já tenha cometido um crime que não reincida nesses crimes, com essa vítima ou com outra, seja qual for. E como a Carla disse, se for um caso que precisa de um tratamento, vai se procurar um tratamento, né? Se ele acha que precisa, né? Mas isso não está vinculado a retirar a medida protetiva, vai ficar em casa, vai se tratando, não é isso. A gente né? tem que lembrar também que as pessoas costumam muito falar que a causa da violência é o álcool, é a droga. Isso não é causa de violência. Não. Né? A causa de violência é o machismo, é essa forma como a nossa sociedade é construída, né? E o álcool e a droga, ele potencializa simplesmente. Sim, tira o senso crítico, pessoal. Mas ele não é causa e nunca vai ser causa. Então não adianta dar desculpa que ele só foi lá agredir porque ele bebeu. Porque tem muitos homens que bebem que não agridem, né? Eles agridem só essa mulher, porque ele não agride só a mulher, Sim. ele não agride o chefe, ele não agride o vizinho, os colegas, né? Os colegas. De bebida, então a gente tem que entender isso, né? É uma questão patológica. Não é uma questão patológica. Se nós falarmos em tratamento, nós estamos patologizando a violência, e não é essa a questão. Com certeza. Violência é violência. Quando a gente fala do ser humano, quando a gente fala de pessoas, a gente cai sempre naquele assunto, né? Educação, formação familiar, né? Uma cultura, porque os pais, quando ensinam os filhos que eles precisam respeitar todo ser humano, seja homem, seja mulher, e respeitar, porque ele tem que respeitar para não sofrer punições. É ideal a gente pensar em educação de meninos e meninas com a igualdade de gênero. Com igualdade. Né? Com igualdade de gênero, para que meninos entendam, porque a gente hoje ainda vê os meninos, alguns pais falando que o menino pode tudo, diferente das meninas. As meninas têm o mundo da casa, das panelinhas, do bebê, né? E o menino tem o mundo da rua, do carro, do avião. E nós precisamos entender que a gente não pode mais aceitar isso, né? Vem alguns pais, e a gente sabe de casos que existe assim, até reclamações que o pai, especialmente o pai, incute na cabeça do menino que ele é menino, que ele pode isso, pode aquilo, que ele é menino. E é aí que o coitadinho da criança, quando cresce, né, já está aí todo atrapalhado e pensando que pode tudo e não pode não. É onde chega numa situação que nós estamos falando hoje, né? Casados, com filhos, medida protetiva, não pode chegar perto, e senão vai ser preso. E aí não respeita nenhuma regra social, né? Não só essa, né? Não respeita. Então a gente precisa entender que existe, nós vemos numa sociedade onde a gente
tem uma Constituição e mesmo que não tivesse, né, toda a Declaração de Direitos Humanos diz isso, nós precisamos nos respeitar, Sim, né, pelo fato de certeza. sermos seres humanos, né? Com certeza. Isso, nós estamos aqui encerrando, tivemos um segundo bloco estendido, né, mas nós vamos para o terceiro já. Vamos deixar a doutora Jaqueline trabalhar, porque ela sentou aqui e se dispôs a nos dar essa orientação, sabendo que precisa essa orientação, nossa população precisa, carece de entender algumas coisas, que existem essas dúvidas e por causa de muitas reclamações, noticiários falando, medida protetiva não vale nada e tal. Vamos conversar com quem faz a medida e com quem, né, pode dar essa explicação. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Olha, você ficou esse tempo aqui, a mesa está cheia lá, está com visita aqui na casa, né? Tem uma visita de fora aqui, né? Uma pessoa que veio de outro estado também. E ela ficou aqui para nós. Olha só, muito obrigada de coração, viu? Pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade de falar e falar numa linguagem que eu acho que todo o nosso povo entendeu, né? Vamos para o terceiro bloco. É já, é rapidinho, é só o tempo de uma água, tá bom? Para entrar na Casa da Mulher Brasileira, não tem como entrar sem a subsecretária, que é a Carla Stefanini, né, que é da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Então, ela está aqui conosco. Nós vamos perguntar um pouco também, claro, sobre o trabalho que tem feito aqui na nossa cidade, porque a gente sabe que existem muitos projetos, né, mas é preciso divulgar também, não é, Carla? Claro. E o projeto da Casa da Mulher Brasileira é muito especial e é muito caro para todos nós, não só para as mulheres campograndenses, sul-mato-grossenses, mas para toda a sociedade, né, Magali? Porque realmente chegar até esta casa teve todo um caminhar na efetivação das políticas públicas para as mulheres em Campo Grande e no estado de Mato Grosso do Sul. Você acompanhou como parlamentar, como vereadora durante longo período, a nossa atuação tanto na gestão municipal, em 2005, depois na gestão estadual, construindo o caminho para que a gente chegasse nesta Casa da Mulher. Foi construída ao longo do tempo, né? Não foi a curto prazo, e não sem razão, é a primeira, é um orgulho, ainda que seja para tratar de um aspecto tão doloroso da vida das mulheres, que é a questão da violência sofrida por elas, mas é um orgulho saber que Campo Grande cedia, né, tem a primeira Casa da Mulher Brasileira, é um privilégio para Campo Grande, que num só espaço reúne todo o atendimento sociopsicológico e também o sistema de justiça, a vara especializada de violência doméstica e familiar, a delegacia de atendimento à mulher vítima de violência, o Ministério Público, a Defensoria Pública e um alojamento pelo período de 48 horas. Essas mulheres podem ser alojadas até serem encaminhadas ou para casa-abrigo ou para um lugar seguro. Além de uma brinquedoteca que recebe e acolhe essas crianças que acompanham as suas mães, também um posto da FUNSAT, que é a Fundação Social do Trabalho, que é quem qualifica e encaminha para o mercado de trabalho. Nós sabemos que a autonomia econômica da mulher, ela também contribui muito para que ela possa romper o ciclo da violência. Então, aí a razão de nós termos um posto também da FUNSAT funcionando dentro da casa. E lembrando que nós temos 3 casas no país e esta funciona 24 horas. Então, se a mulher sofre agressão, e agressão, você sabe, Carla, muita gente fala agressão, bateu, tá roxa, mas não é só isso, né? Não. A agressão não é só física. Pode ser uma agressão psicológica, muitas vezes pode ser pior que a física, né? Se for uma agressão psicológica dia após dia após dia, acaba com a pessoa. Eu costumo dizer que a violência psicológica, ela sangra a mulher por dentro. Ela mina a autoestima da mulher. Então, é um aspecto também muito perverso do fenômeno da violência praticada contra as mulheres. Nós temos a violência física, nós temos a violência sexual, mas nós não podemos desprezar a violência psicológica, que essa, muitas das vezes, a mulher
tem uma grande dificuldade de exteriorizar o que ela está passando. Ela é afastada, inclusive, do convívio com os familiares. Sim. Enfim, e a violência patrimonial também. E com tudo isso, todas essas formas de violência acabam atingindo muito a dignidade das mulheres, né? E nós não podemos conviver, é uma questão dos direitos humanos também, das mulheres que estão envolvidas. E aí eu quero aqui registrar esse trabalho da Casa da Mulher Brasileira, que teve a participação efetiva do governo federal, da Secretaria de Política para as Mulheres. Hoje a nossa secretária nacional, Fátima Pelais, tem um olhar atento para este trabalho, né, para que esta casa efetivamente cumpra o seu papel transformador nas vidas das mulheres que sofrem violência. E lembrar sempre, Magali, que eu acho importante nós divulgarmos quando temos essa oportunidade, que é o Ligue 180. É um telefone que de qualquer lugar do país, gratuitamente a pessoa pode ligar. A vítima, aquela mulher que se reconhece como vítima, que é vítima, ligue, busque ajuda. Você vai receber toda a orientação de como deve proceder. E também aquelas pessoas que conhecem uma mulher que é vítima de violência, quer seja sua vizinha, quer seja um ente da família, enfim, uma amiga, uma colega de trabalho, ligue, busque ajuda para você poder bem orientar esta mulher que está sofrendo violência. Não é fácil para as mulheres romperem o ciclo da violência, elas precisam de apoio. Nós, poder público, estamos aqui a apoiá-las com os serviços, mas este tem que ser um envolvimento de toda a sociedade. Portanto, o Ligue 180 é muito importante para que a gente possa difundir esse número e as pessoas podem buscar orientação através dele. Carla, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, por ter aberto Magali. aqui pra gente. Imagina, a casa está aberta 24 horas para as mulheres vítimas de violência, para a imprensa, que muito nos ajuda e você está contribuindo muito para que a gente possa mostrar o trabalho da casa. Lembrar também que dentro da casa funciona a Patrulha Maria da Penha, que é muito importante para monitorar as medidas protetivas, e dizer que a casa é um equipamento social importantíssimo para que a gente possa coibir, prevenir, coibir e eliminar a violência contra as mulheres. Muito obrigada. É isso aí. E nós vamos nos despedindo, como eu sempre falo, a família é muito importante. A família estruturada é o que nós desejamos, né? Para todas as pessoas. Então, que você aí, nesse final de semana, que ele seja ótimo, maravilhoso para você e junto da sua família em harmonia, bom? Que Jesus possa estar aí no seu lado. Até lá!